Olá, meus amigos. Novamente nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus para você, para aqueles que na verdade buscam a palavra de Deus, aqueles que buscam a verdade em Deus, aqueles que procuram viver uma verdade em Deus a cada dia, a cada instante. Sobre o tema Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Estamos diante de momentos onde as profecias da palavra de Deus estão tomando corpo. Eu convido a você para você estar conosco aqui, para você então me ajudar já dando seu like, tá certo? Para que nós possamos crescer nesse canal, e também você pode visualizar, ou se você quiser depende dar um dislike, porque na verdade faz parte também do processo, mas eu peço a você que você possa junto caminharmos no conhecimento da palavra de Deus. É muito importante para você compreender. Falando a verdade para os tempos dos fins, chama você para a realidade da profecia que está hoje em curso acontecendo nesta terra. Ok? Vamos lá então. O tema de hoje seria fatos velozes da profecia. Fatos velozes das profecias. Contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Nada podemos, o apóstolo Paulo fala, nada podemos contra a verdade a não ser pela própria verdade. Jesus disse na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é ele que falava para a sociedade da sua época, chamando a sociedade que estava na escuridão das trevas para um conhecimento da palavra de Deus. Ele também disse que eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O mundo está caminhando numa velocidade jamais vista na história. Dos tempos para cá, de 40 anos para cá, a humanidade está pegando uma velocidade tremenda. Desde que surgiu a proposta pela primeira vez, nos anos 80, mais forte, a proposta, a cartilha da nova ordem mundial sobre o aquecimento global que ocorreu no mundo todo pela ONU e pelas demais instituições, pelos poderosos, para que pudesse então estabelecer uma proposta para que pudesse diminuir o aquecimento global. Eu quero passar uma coisa para você entender de fato que a palavra de Deus ela vai mostrar para você que tudo isso aí, na verdade, aquecimento global, tem uma implicação muito mais forte do que muitos estão percebendo. Na verdade, quero passar para você que o que mantém a oxigenação da Terra em toda a sua história. O interessante, você um dia foi no livro do Apocalipse, lá no capítulo 22, 21 e 22, quando fala que o apóstolo João, quando escreveu o livro do Apocalipse, há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, para o teu conhecimento, para o nosso conhecimento, então ele recebeu a mensagem de São Jesus em revelações, e fala que lá então que ele viu um novo céu, uma nova terra, e fala frisadamente, muito bem, clássico ali, muito claro ali, e o mar já não existiu mais. O mar já não existe. Que seria para aquele tempo onde haverá a ressurreição dos vivos e dos mortos. Alguns irão para o lago de fogo eternamente, e alguns irão para os céus com Deus. Então haverá uma nova terra, mas esse mar não existe. Que seria então o mar hoje para humanos perecíveis, humanos finitos, neste corpo, nesta vida, neste tabernáculo. Então o oceano é o maior pulmão do oxigênio para a terra. Isso é muito importante entender. Então veja bem que pode de repente secar, haver mudanças climáticas sim, de repente você pode estar vendo muito desmatamento, concordo com você, está vendo muitas queimadas, a evolução da tecnologia, você vê a produção do agronegócio no mundo todo, como nos Estados Unidos, no Brasil, são dois polos fortes do agronegócio. Está acontecendo sim, só que isso não tem nada a ver com o aquecimento global. Tá certo? Se houvesse de fato aquecimento global, haveria sim de ser pela aproximação do Sol mais próximo da Terra. Também isso não está acontecendo. Então, para ajudar os incautos, os desconhecidos, os ignorantes, aqueles que não têm entendimento, que o pulmão da Terra de oxigênio que mantém a Terra
para os seres humanos viverem aqui abundantemente é o mar, tá certo? Aí quem conhece de biologia, oceanografia, então ele pode explicar melhor para você que é uma real. Só que o que está vindo pela frente é o sistema da nova ordem mundial que eu tenho passado para você aqui, é que a nova ordem mundial ela vem para estabelecer uma proposta de estabelecer uma proposta que é espiritual. O aquecimento global, a nova ordem mundial, a nova era, os aliens, você vê muitas manifestações que você percebe que é anormal, foge do normal da humanidade, foge do entendimento da humanidade, ela passa do entendimento humano para o entendimento espiritual. Então você percebe que existe ali uma proposta espiritual de um estabelecimento de um reino espiritual do mal na terra. Essa proposta não é de hoje, eu tenho falado aqui para você, você tem que pesquisar, você tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, não é de hoje isso aí. A proposta, que eu já falei para você, esse anjo que caiu, chamado Lúcifer, tá certo? Hoje Satanás, o diabo, o acusador, o perseguidor, o maligno, o mal, né? O tenebroso, ele tem a proposta, através dos homens, juntamente com os homens que se alinham a ele, já disse também para você, da semente da serpente, que começou no Éden, e para tentar fazer imperar um império na terra, de estabelecer um domínio completo da terra e, por fim, o domínio universal da terra. Quando você vê lá, você vai ler também no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, você percebe lá, é uma linguagem figurativa, mas é profética ali, de que uma pessoa está falando que ele vai subir aos céus, vai sentar, e vai ser, vai isso, aquilo, e uma frase que ele fala, que é falar nessa profecia, que é: sentarei no monte santo de Deus e serei como o Altíssimo. Tá certo? Nenhuma criatura no universo, em toda a história até hoje, jamais se posicionou para querer ser igual a Deus em toda a sua potência, em toda a sua essência, a não ser quem era o anjo de luz, Lúcifer, o anjo que foi criado protetor da guarda de Deus, o anjo mais bonito, mais inteligente, mais assim, mais poderoso, mais sábio. Então ele era o principal dos anjos, ele caiu por seu orgulho. Então é uma guerra espiritual que está acontecendo. Então o aquecimento global, entre outras coisas mais, hoje se percebe a tecnologia. Então são fatos velozes da profecia hoje acontecendo para a sua vida, para a minha vida. Então veja bem, eu vou ler um texto para você no livro de profeta Daniel, no Velho Testamento, para o seu entendimento. É muito importante você compreender a palavra de Deus também. Eu apelo a você para você ter prazer na palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, porque falando a verdade para os tempos dos fins, está baseado na palavra de Deus. Então o profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, ele fala assim, versículo 4, eu vou ler aqui para você, tá? Ele fala assim, o anjo falando para ele: e tu, Daniel, fecha essas palavras, que seriam as palavras das profecias que foram arroladas, que foram faladas para Daniel em todo o livro do profeta Daniel. São 12 capítulos, então do 12 para trás, muitas revelações proféticas, algumas já aconteceram, algumas estão acontecendo e algumas vão acontecer. Então ele fala assim, tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro aí, tá certo? Até o fim do tempo, tá certo? Esse fim do tempo está chegando, não é o tempo agora, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Os sinais, os indícios estão sendo dados por Deus de que esse fim de tempo está chegando. Ele fala assim, muitos vão correr de uma parte para outro, sabe? E a ciência se multiplicará. É fato. Hoje você percebe, já de uns tempos para cá, a sociedade está buscando conhecimento, correndo para lá e para cá em pesquisas, sem contar nas redes sociais, sem contar nas bibliotecas digitais, sem encontrar em outras reportagens, em palestras, em simpósio. Então está uma procura gigante, assim como os magos, os magos que foram lá adorar o Senhor Jesus quando nasceu Jesus,
Então, eles procuraram saber o tempo certo e aonde nasceria e qual cidade estaria o menino de Nazaré, o Jesus de Nazaré, onde nasceria para ir lá adorar ele, levar presente para ele. Então, na época já, aqueles sábios da época, então deixou a sociedade, na época Herodes, os governantes, toda aquela região de orelha em pé, num suspense, numa expectativa, o que será isto, né? Então, tudo isso aí são profecias. Então você percebe que nós estamos diante de fatos assim. Então aqui fala que nesse tempo, então, Daniel, a ciência multiplicará, a ciência crescerá. Bom, é fato isso aí. Eu tenho alertado a você, eu tenho falado para você isso aí. Olha, observa bem que aonde vai terminar tudo isso aí? Veja bem, quando eu falo de fatos velozes hoje, eu falo que tem uns assuntos acontecendo muito sérios na sociedade, mas de repente no seu país, no seu estado, na sua cidade, de repente acontece ao mesmo tempo questões políticas, né, fervorosas, né, tumultuadas, e de repente então há um desvirtuamento, há uma mudança de direção para tirar a sociedade de um foco. Sabe que a nova ordem mundial, ela provoca a sociedade em vários cantos do mundo. Ela tem uma proposta de chegar sutilmente, sorrateiramente falando, na sublimidade da sua intenção, para tentar ser uma coisa assim, cirúrgica, suave nas pessoas. Então ela provoca movimentos. Exemplo, você tem situações que movimentos, né, barulhos, tem revoluções, tem agitações sociais, culturais, políticas, guerras nos 4 cantos do mundo. Então desvirtua a sociedade fica para lá e para cá, cabeça para lá e para cá, observando, e às vezes perde o foco do que a nova ordem que está colocando sutilmente. Isso é uma plataforma, isso é uma estratégica da nova ordem mundial, de tirar a atenção da sociedade mundial, mas ao mesmo tempo colocando devagarzinho a plataforma. Veja bem, então quando a gente fala aqui sobre o livro de Daniel, é muito importante que ele fale que a ciência multiplicará. Veja bem, os aliens, os demônios. Eu pergunto aqui, aliens ou demônios? Está acontecendo muitas aparições de coisas do céu do Brasil e do mundo, né? Luzes mais luzes, né? Manifestações. E tem um estudo muito profundo, logo vou passar para você sobre esse assunto, sobre os contatos imediatos desses tais aliens, né? Ou extraterrestres, que eles falam que são alienígenas que estão tentando fazer contato com a Terra nesses últimos 90 anos, né? Então estão assim querendo fazer um contato com a Terra, né? São seres inteligentes, seres superiores que querem conversar com a Terra e saber como nós pensamos, como nós agimos e assim por diante. Então, aliens ou demônios. Então, esses contatos imediatos que acontece hoje na sociedade e vem acontecendo muito mais lá nos Estados Unidos, porque lá que acontece todas as coisas boas e as coisas ruins para o mundo, é lá na América acontece, mas lá tem estudo que fala que existem 5 contatos imediatos desses aliens, desses ditos amiguinhos do universo, né, que quer fazer contato com a Terra. Então eles estão aí tentando fazer amizade com a Terra. São 5 contatos imediatos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto contato imediatos. Só que o primeiro, segundo, terceiro contato imediatos, olha só que isso é pesquisa, isso é fato. Aconteceu e poderá acontecer mais forte ainda. Esse primeiro, segundo, terceiro contato imediatos é abdução, tirar a pessoa de um espaço para o outro, para pesquisar a pessoa, e que provoca loucura, provoca insanidade, provoca feridas, provoca traumas e assim por diante. O quarto e quinto contato imediato desses amiguinhos do universo, esses aliens, né? Então, ele já provoca feridas mais graves e mortes. Tá certo? Então, o que seria? As pessoas estão querendo dizer que tem contato imediato, quer ter contato com os aliens, né? Lembra do Steven Spielberg, quando fez aquele filme O ET, o dedinho, tocava no menininho, né? Então, seria essas propostas vendidas para a humanidade, uma proposta super perigosa, astuta, sorrateira, mas para saber. Então, eu pergunto para você aqui, vamos estudar isso aí então pela frente, aliens ou demônios? Tá certo? ETs, extraterrestres ou demônios? Oculto ali
fazendo as artimanhas para atrair a sociedade mundial. Ok? Uma outra coisa vindo corretamente, vindo de encontro com a humanidade pesadamente, já passei para você também sobre a moeda digital que em 2024 vai acontecer, tá certo? Também, agora eu fiquei sabendo também, pesquisamos aí, você está sabendo, creio que está sabendo, vai saber também sobre o fim dos cartões magnéticos, né? Pois o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, já falou que em breve haverá então a dissolução, haverá ou tirar, né? Haverá saída de toda a eliminação de todos os cartões magnéticos da sociedade brasileira e para implantar então o que? A moeda digital. Fatos velozes hoje estão acontecendo. A Agenda 2030, já falei para você também, fatos velozes acontecendo, vem coisa pela frente, é tudo junto, né? E aí, por fim, será o fim dos ismos, verdade? O fim dos ismos, então, vai eliminar os ismos da sociedade, comunismo, cristianismo, budismo, shintoísmo, espiritismo, as religiões, a política, o poder militar, vão eliminar dos países e vão jogar num só montante na mão de uma só pessoa. Pois bem, meu amado, falando a verdade para você, então mostra para você aqui que o profeta Daniel, ele já recebeu do anjo revelações que quando você for no livro de Daniel, lá ler todo o livro e você ligar o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, você vai começar a ter um entendimento melhor da palavra de Deus, do que está acontecendo e do que vem pela frente, que não são coisas, meus amados, coisas boas para a humanidade. Tá certo? Repito aqui, o Senhor Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma sobreviveria, nenhuma alma ficaria viva sobre a face da terra, porque tamanho vai ser o horror desta situação que vem pela frente, que seria, o mundo vai ter um domínio mundial por um chamado anticristo, o ímpio, o iníquo, totalmente dominado 100% por Satanás, para com a proposta da humanidade de trazer paz e segurança para a humanidade. Preste atenção nisso aí. Então, falando a verdade para você, fatos velozes hoje está em curso. Fica atento, prepara-te para encontrar com o teu Criador, porque Deus te chama para o encontro com São Jesus. Um forte abraço, até a próxima.